Bom dia, gente! Bem-vindo a mais um vlog com essa espinha dando oi pra vocês. Hoje é domingo, dia 19 de janeiro e vai ser o primeiro vlog de plantão aqui deste ano. Eu estou indo pra UPA, na verdade já deveria estar lá, porque já são 8 horas, mas minha mãe saiu com o carro, tô esperando ela voltar e eu preciso ir na feira, porque o cabo do meu celular simplesmente resolveu não funcionar mais, o carregador, e eu preciso ir lá no camelô, arrumar um cabo novo e comprar um pastel de café da manhã, passar na feira. Gente, de domingo tem coisa melhor de café da manhã não. E aí depois eu vou pra UPA, devo acabar chegando lá quase 9 horas. E é isso, hoje é plantão na UPA. Não sei se eu vou fazer 24, porque durante o dia eu estou acompanhando uma médica, né? E à noite outra médica que eu também costumo acompanhar vai estar de plantão. Então eu vou ficando conforme eu for aguentando. E é isso, espero muito que vocês gostem. Oi, gente, agora já são 1h30 da tarde. Eu cheguei, era 8h40 mais ou menos. Só que não ficou tão lotado de paciente, mas o tempo todo tinha coisa pra fazer. De manhã eu drenei um furúnculo, né? Claro que a Carol tá aqui, ela só foi no banheiro. A Carol é a médica que eu tô acompanhando. Mas a gente foi drenar um furúnculo. Os procedimentos ela me deixa fazer, ela fica do meu lado, me ensina como fazer, mas eu faço. Uma sutura também do couro cabeludo de uma senhora que o quadro caiu assim na cabeça dela. Aí deu 2 pontinhos no couro cabeludo. O restante das queixas foram bem tranquilas. Pessoas com tosse, dor de garganta, vomitando, diarreia, foi o que apareceu por hoje. Tá bem tranquilo, no momento não tem nenhum paciente para atender. Na emergência chegou um paciente que tava com muita dor na lombar. A gente fez exame físico e tal, chegou à conclusão de que é uma pedra nos rins. É óbvio que só dá pra ter certeza disso com o exame de imagem, né, um ultrassom, mas a clínica dele é muito sugestiva de pedra nos rins. E uma outra paciente que ela tinha uma história de ter desmaiado na igreja, veio pra cá, ela é diabética, a glicemia dela tava um pouco baixa, tava fazendo uma dieta, gente, é a segunda vez que a gente atende paciente que tá fazendo alguma dieta e começa a passar mal. Na semana passada a gente atendeu um paciente que ele tava tomando uma mistura de chás, e aí ele ficou tremendo e desmaiou também. Então tomem cuidado com essas dietas muito loucas, que vocês acabam ficando fracos demais. Mas tá bem tranquilo por enquanto. Acabou de chegar um paciente presidiário, gente. Quanto mais peculiares os pacientes, mais eu acho interessante atender. Mas a ficha dele ainda não apareceu aqui pra ser atendido. E por enquanto tá tranquilo. Bom dia, gente. Hoje já é segunda-feira, dia 20. Eu não gravei ontem depois do plantão, mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Na verdade, quando deu umas 4 da tarde, eu precisei vir pra casa resolver umas coisas pessoais meio tensas aí. E aí eu acabei não contando, fiquei num clima meio chato e não quis mais aparecer. Mas hoje eu já estou bem. E agora são 9 horas da manhã. Eu tinha acordado pra ir na faculdade resolver umas coisas da matrícula, porque hoje é o último dia de matrícula da faculdade e eu preciso renovar minha matrícula, né? E só que aí um cirurgião mandou mensagem precisando de um auxiliar pra uma cirurgia agora, então eu tô indo pro hospital antes. Não sei o que é a cirurgia, só sei que o cirurgião é geral, então alguma cirurgia da geral, pode ser uma laparotomia, uma apendicectomia, enfim, alguma cirurgia. E eu tô indo pra lá e depois eu pra faculdade. Gente, voltei 9h30 da noite. Hoje o dia foi muito corrido e eu sei que é chato ficar fazendo um vlog, tipo, só comigo contando o que aconteceu. Mas o dia foi tão incrível que eu quero contar esse relato do que aconteceu hoje, mesmo que não seja tão legal quanto mostrar as coisas acontecendo, porque nem sempre dá. É muito difícil gravar no hospital porque tem muita gente, tem paciente, então a gente não pode mostrar muita coisa. Mas eu acho que vale o meu relato, acho que vocês vão gostar do que eu tenho pra contar. Então, como eu falei, eu fui pra aquela cirurgia às 9 horas da manhã. Foi uma cirurgia de hérnia epigástrica. Epigastro é essa região um pouco acima do umbigo. E aí a hérnia é como se fosse assim, tem uma flacidez, alguma fragilidade na musculatura do paciente, aí forma como se fosse um buraquinho. E aí as alças intestinais passam por esse buraquinho e aí forma uma hérnia. O problema da hérnia é que dói, né, porque tá apertando a alça, e pode ser que fique tão espremida que a gente chama que a hérnia encarcerou, que aí começa aquele intestino a morrer, porque ele tá preso e ele não consegue receber suprimento sanguíneo. Então, no caso dele era uma hérnia encarcerada, por isso que foi feito meio assim, na urgência. E aí a gente foi rapidinho a cirurgia, não demorou nem meia hora. Você basicamente abre, você coloca o intestino de volta pro lugar dele e fecha o buraco por onde ele passou. Em alguns casos você coloca uma tela para impedir que o intestino saia de novo, mas o buraquinho era tão pequeno que só a sutura mesmo foi suficiente para fechar. Nessa cirurgia o médico me deixou fechar a pele, né, isso já tá sendo bastante comum nas últimas cirurgias que eu estou acompanhando, geralmente eu posso fechar a pele. Quem assistiu o vídeo de sutura, o último que eu postei, vai saber um pouco sobre os pontos. Se você não assistiu, assiste lá. Eu fechei a pele com o ponto de Donati e eu achei muito interessante que vocês me perguntaram nos comentários daquele vídeo o que definia qual ponto que ia ser usado.
Tirando a parte das técnicas, que assim, para todo procedimento que você vai fazer, existe a técnica descrita, e às vezes existe mais de uma técnica para o mesmo procedimento, e lá tá descrito qual ponto você deve usar, né? Existem preferências pessoais de cirurgião para cirurgião. Então, para fechar a pele, esse cirurgião gosta do Donati, mas na cirurgia que eu participei à tarde, eu fechei a pele com ponto simples, então isso varia de cirurgião para cirurgião. Depois que eu saí da cirurgia, eu fui lá na faculdade resolver as questões da rematrícula, que eu tinha que levar documento, um monte de coisa, e aí eu acabei voltando para almoçar e depois fui no banco para pagar a mensalidade, e aí 1h30, quando eu tava lá de manhã, o cirurgião que tava lá, um outro, ele perguntou se eu não podia auxiliar ele numa cirurgia que ia ter 1h30, que era uma obstrução intestinal. Aí eu falei que podia ir, e aí quando foi 1h30, depois que eu saí do banco, eu voltei pro hospital. Lá no hospital, além de toda a equipe do pessoal da enfermagem e tal, tinha um anestesista que foi meu professor esse semestre. Na verdade, ele é anestesista e endocrinologista, e aí ele me deu aula de endócrino. E aí a gente ficou conversando e tal, e aí ele foi entubar um paciente para uma cirurgia da ortopedia, em outra sala. E aí eu tava lá. Quando ele começou a entubar, ele me chamou e simplesmente falou, abre o tubo. Aí eu abri o pacote do tubo, né? Ele falou, pega o tubo e vem aqui. Aí ele já tava lá com o paciente com o laringo assim, posicionado, né, para fazer a intubação do paciente. Vocês que assistem Grace devem entender mais ou menos o que é a intubação, né? E aí ele me mostrou exatamente o que eu tinha que ver e falou, tá vendo aquela estrutura ali? Passa o tubo por dentro. Aí ele pegou na minha mão, eu segurando o tubo, ele pegou a minha mão, guiou a minha mão e me ajudou a passar o tubo. Gente, eu quase surtei nesse momento. Tipo, óbvio, não fui eu sozinha que entubei um paciente, mas, mano, foi a minha mão que ajudou a colocar o tubo lá dentro. Eu fiquei surtada. E principalmente porque foi muito do nada, sabe? Ele me chamou e falou, não, vamos aqui. E aí eu fiquei, gente, mais professores assim no mundo, por favor. Enfim, só nesse momento eu já tava assim, pulando de alegria, querendo abraçar ele até não aguentar mais. Aí chegou o paciente da cirurgia que eu ia auxiliar, né, que é o da cirurgia geral. Ele também ia precisar ser entubado. No caso da paciente da ortopedia, ela é uma menina jovem, de 20 anos, então, tipo, entubar é bem mais tranquilo. E nesse caso do paciente da geral, era um idoso de 80 e tantos anos, com Alzheimer e acamado. Então, é muito mais complicado, imagina, você entubar um paciente desse. Ele posicionou de novo pra mim, colocou o laringo, me mostrou a estrutura, só que foi difícil de entubar esse paciente, mas mesmo assim, nessa, ele não me guiou com a mão, ele só me mostrou a estrutura e deixou eu colocar o tubo. Aí eu coloquei a primeira vez, entubei o esôfago. Acontece. Aí ele falou, não, tá errado. Tira, aí coloca de novo. Pode pôr força. E aí foi, gente. Eu fiquei muito feliz, sério. Eu fiquei pulando nesse momento. Só de pensar, tipo, cara, ok, eu não posicionei tudo, não fiz tudo, mas, mano, eu praticamente entubei o paciente. Neste momento, pra mim, já tinha valido a ida pra lá. Foi um dos melhores dias que eu tive, assim, da minha... Eu até postei no Instagram, que foi, assim, o melhor dia da minha vida acadêmica / cirúrgica, porque foi incrível. E pra completar, o cirurgião que eu fui auxiliar, ele tinha perguntado de manhã que área eu queria. Eu falei que eu queria cirurgia. E aí, a gente foi e tal, montei, ele falou pra eu me paramentar antes, né, me vestir e tal, e montar a mesa. Gente, eu sempre fico nervosa pra montar a mesa, sabe, colocar os instrumentos, porque tem a ordem certa de colocar. E aí, é muita coisa, muita peça, e aí eu fico, gente, não tá cabendo isso na mesa. Mas mesmo assim eu montei e organizei do jeito mais bonitinho que eu achei que ficava organizado, óbvio, respeitando a ordem do que tem que ser colocado, né, de acordo com os tempos cirúrgicos. Primeiro você coloca os itens que vão ser usados pra abrir, né, pra cortar, depois você coloca pra hemostasia, né, que é pra parar sangramento, aí depois você coloca os que é pra prender, que a gente chama de preensão, aí afastador, enfim, toda essa parte de instrumentos. Mais uma coisa, como se tratava de um paciente idoso, a nossa principal suspeita do motivo da obstrução era um tumor, né? Porque era um paciente acamado, idoso, obeso, assim, além disso. E o mais legal de tudo é que o cirurgião, ele tava como cirurgião geral, né? Mas ele também é cirurgião oncológico. Então, esse paciente deu muita sorte de pegar no plantão um cirurgião oncológico também. Quando começou a cirurgia, ele fez a incisão com o bisturi frio mesmo, né? Aquele de lâmina que a gente tá acostumado. E aí, ele me entregou o bisturi elétrico, que é como se fosse uma canetinha, assim, que você segura, e aí aperta, e aí literalmente ele queima pra ir abrindo, tem o corte, a coagulação, aí você vai abrindo. E aí ele me ensinou como é que abria, tipo, depois que abria a pele, como é que abria todas as camadas. Passava pelo tecido subcutâneo, até chegar na aponeurose, que é como se fosse um tecido do músculo, assim, aí abria a aponeurose, até chegar no peritônio, que é uma membrana fininha que recobre todo o conteúdo da cavidade abdominal. E aí, gente, neste momento eu já tava surtada, né, porque eu nunca tinha feito isso também, e ele me ensinou tudo de como fazia isso, e como é que eu segurava, e até que ponto eu podia, né, apertar, qual pressão eu colocava, como é que eu fazia pra abrir, e assim,
Sério, só profissionais incríveis hoje, professores maravilhosos. Então, um dia, assim, sensacional. E durante a cirurgia, ele me ensinou muita coisa, me deixou fazer muita coisa. Eu aprendi muito sobre oncologia, me explicou questão de por que o paciente com câncer perde peso, o que acontece na célula, o que é pior para um paciente com prognóstico de câncer, né? Ele ser obeso ou ele ser tabagista e etilista. Por incrível que pareça, gente, ser obeso e sedentário é pior do que fumar e beber. Então, façam atividade física e percam peso. A cirurgia durou 2 horas e foram 2 horas de muito aprendizado. Eu não tava num dia muito legal, sabe? Eu tava bem estressada. Não estressada, eu tava ansiosa, eu tava o dia todo com taquicardia. E essas 2 horas dentro daquela cirurgia me deixou tão calma, tão relaxada que, assim, foi sensacional. A cirurgia foi muito legal. A gente realmente encontrou 2 tumores dentro do intestino do paciente. No caso, o doutor falou que o paciente não suportaria terminar a cirurgia de ressecção, tipo, tirar todos os tumores, porque ele já é muito debilitado. Então, o que ele fez foi tirar apenas o segmento que estava obstruído. Então, tirou o pedaço do intestino que tinha o tumor que tinha bloqueado totalmente e fez uma colostomia. O restante ele deixou, porque o paciente não ia sobreviver à cirurgia se ele mexesse. Ia ser uma cirurgia muito longa que ele não ia conseguir realmente resistir. E aí, com aquele pedaço de tumor, né, que ele retirou, já é o suficiente para dar mais alguns meses de vida para o paciente. Mas enfim, eu só quero enaltecer realmente como foi incrível a presença desses 2 profissionais hoje, gente. Eu aprendi muito, muito, muito. A cirurgia inteira, ele me fazendo perguntas de anatomia e questões de técnica cirúrgica, e me ensinando detalhes, mostrando algumas técnicas, como é que eu fazia, me dando algumas broncas também de coisas que eu estava fazendo errado. Que na verdade, o que acontece é que a gente aprende de acordo com quem a gente está acompanhando. E o cirurgião, médicos em geral, eles têm algumas peculiaridades de acordo com onde eles fizeram residência. Então, tem coisas específicas de cada serviço e aí você acaba pegando a mania de quem te ensinou. E aí, algumas coisas ele me corrigiu, falou que era melhor fazer de outro jeito, me ensinou uma outra técnica. Então, sério, foi sensacional. Foi lindo demais. Nessa cirurgia também foi usado um grampeador, que é literalmente, gente, um grampeador pra fechar a alça, né? Como ele cortou a alça pra tirar um pedaço, ficou 2 aberturas, né? Aí ele fechou uma com um grampeador, que eu achei sensacional aquele aparelho, nunca tinha visto sendo usado. Ele literalmente amassa a pontinha e deixa fechadinho. E aí a outra ponta ele colocou na colostomia, porque aí tudo que for resultado da digestão, né, passa pela colostomia. Esse paciente não vai mais defecar, né, pelo ânus, vai sair tudo pela colostomia, e isso pro resto da vida dele, por conta da questão do tumor. Até que a cirurgia começou mesmo, eram umas 2 horas da tarde, e aí acabou 4h30, mais ou menos. Eu também fechei a pele, como eu falei, dessa vez a gente fechou com ponto simples mesmo, foi uma incisão bem grande. Eu gosto muito de incisões grandes porque eu treino bastante ponto e ficou bem bonitinho, pena que não deu pra tirar foto, mas lá no Instagram eu consegui postar a foto do tumor pra vocês. Tem um destaque chamado cirurgias, então lá tem fotos de várias coisas de cirurgias que eu já acompanhei, então a foto do tumor vai estar lá caso você não tenha visto. E aí depois eu voltei pra faculdade pra resolver o restante dos documentos que eu tinha que entregar. Tá, demorou uma eternidade, voltei pra casa, tomei banho, me arrumei pra academia. Fui na casa de uma amiga minha que sofreu um acidente de moto e ela tava toda esfolada e com dó de fazer curativo. Eu fui lá fazer os curativos pra ela. Depois fui pra academia, voltei da academia, tomei banho. Agora eu estou na vida fitness, gente. Segunda vez que eu vou pra academia essa semana. Eu vou todos os dias. Missão fitness desse ano é real. E agora eu estou aqui. Amanhã vai ser um dia muito, muito especial, também lotado de cirurgia, mas amanhã eu conto pra vocês direitinho os detalhes, porque agora eu estou morta de cansada, porque são 10h04 da noite, mas agora eu tenho que dormir, porque amanhã eu acordo 5h30 da manhã, e aí eu conto tudo pra vocês de como é que vai ser minha terça-feira, no caso dia 21 de janeiro, e o que eu vou fazer amanhã, para onde é que eu vou amanhã. E é isso, a gente se vê daqui a pouquinho. Bom dia, gente! Agora são 6h22 de terça-feira e eu estou pronta agora, só esperando um carro vir me buscar. E eu vou explicar pra vocês pra onde eu tô indo. Uma das médicas que eu acompanho na UPA,
Ela, além de médica do plantão aqui na UPA da minha cidade, ela é responsável pela UBS, né, pelo postinho de uma cidade vizinha. E eu não sei como, mas ela ficou sabendo de um mutirão de cirurgias que vai ter lá nessa cidade. Ela não é cirurgiã, ela é plantonista mesmo, mas ela ficou sabendo. E aí a diretora do hospital, alguém responsável, perguntou se ela não tinha estudante para ajudar a auxiliar essas cirurgias. E aí ela convidou eu e mais 2 outros estudantes pra gente ir pra lá e auxiliar essas cirurgias. Além de convidar a gente pra uma experiência, tipo, absurda dessa, ela se preocupou em organizar tudo, pra arrumar um carro, vir buscar a gente, levar a gente pra essa outra cidade. Então, realmente, assim, Carol foi um anjo. Serão 5 cirurgias, hoje dia 21, como eu falei, e eu não sei exatamente quais cirurgias são, mas eu sei que o mutirão é de vasectomia e laqueadura. Então, eu não sei, ontem o dia foi só laqueadura, pode ser que hoje seja só vasectomia, pode ser que seja misto. Esse detalhe eu só vou saber quando eu chegar lá. Mas essa outra cidade eu não sei exatamente a distância que fica daqui, mas eu acho que eles querem começar a cirurgia por volta das 8 da manhã, então deve ser 1 hora de viagem mais ou menos. Mais uma vez, só deixar aqui claro a minha gratidão por esses profissionais incríveis que, além de ótimos médicos, são ótimos professores. A gente me diz da onde que era da responsabilidade dela ir atrás, de conversar com o pessoal de lá, arrumar até um carro pra me buscar em casa e deixar em casa, não só eu, né, os outros estudantes que também foram. Um foi ontem, outro vai amanhã e dia 23 eu vou de novo, são 4 dias de mutirão de cirurgia. Então, sério, só coisa linda acontecendo. Gente, agora são 10 para as 4, acabou a última cirurgia, só que o motorista já tá me esperando na recepção pra voltar pra Agrupina, que é minha cidade. Então, quando eu chegar em casa, eu conto pra vocês tudo como é que foi a cirurgia, tudo que eu aprendi hoje. Só não quero deixar ele esperando lá, né, porque já tá fazendo um favorzão de me levar em casa. Gente, cheguei em casa, acabei de fazer um copão de vitamina, que mais tarde eu vou pra academia e já tô fazendo um pré-treino, que é tipo leite com morango que eu achei congelado e aveia, sem açúcar, tá tão gostoso sem açúcar, mas ok. Mas vim contar sobre as cirurgias de hoje. Foram 5 laqueaduras, foi uma experiência muito legal. Eu já tinha visto fazer laqueadura umas outras vezes, mas cada vez que você vai com um profissional diferente, você aprende um pouco diferente, né? Uma técnica diferente. O cirurgião foi super gente boa, me ensinou muito, me ensinou a fazer descrição cirúrgica, que é como se fosse um resumo de o que aconteceu na cirurgia, sabe? Um passo a passo. E eu achei isso muito legal pra gente aprender o passo a passo da cirurgia mesmo. Então, a gente fez a primeira laqueadura, aí ele falou, você já fez inscrição? Eu, não, nunca tinha feito. Aí ele pegou e me ensinou a fazer, aí passo a passo, aí a gente foi relembrando tudo que fez na cirurgia, posicionou o paciente, aí fez a antisepsia do paciente, né, que é passar o álcool iodado, que é pra limpar a pele, aí fez a incisão, aí abriu o subcutâneo, abriu a aponeurose, abriu o peritônio. Então, todo esse passo a passo é descrito lá no resumo cirúrgico, né? E aí eu fiz de todas as 5 cirurgias. E foi muito legal que, tipo assim, na segunda eu já sabia fazer sozinho, que eu já tinha decorado como é que era a ordem. Você lembra também o que foi feito na cirurgia. Achei uma ótima maneira de aprender, assim, de decorar realmente o passo a passo. Ele também me deixou fechar a pele. Foi a primeira vez que eu fiz um ponto que a gente chama de intradérmico, que ele fica realmente por dentro, ele fica bem mais estético, é o ponto usado na cesárea e na maioria das cirurgias ginecológicas. Então, eu nunca tinha feito ele em paciente, tinha feito só na língua, e aí ele me repassou pra minha técnica, e aí eu consegui fazer meu primeiro. Eu postei até foto lá no Instagram, quem me segue já viu. E eu fiquei muito orgulhosa, claro que não ficou perfeito, mas, gente, o ponto é muito bonito e ele é difícil de fazer, então eu fiquei bastante orgulhosa. Outra coisa que ele me deixou fazer também foi que na segunda cirurgia a paciente já tinha feito cesárea alguma vez na vida, né? E aí, uma coisa que a gente sempre escuta do cirurgião é que paciente que já fez cirurgia alguma vez é muito ruim, porque a anatomia tá modificada, tem aderência, um monte de coisa. E foi exatamente o caso dessa paciente. Foi a cirurgia que mais demorou, porque ela tinha muita aderência, o útero tava grudado na parede abdominal, então demorou bastante pra soltar tudo isso. Mas teve um momento lá que ele precisava ligar um vaso, né, pra parar de sangrar, e aí ele deixou eu ligar. Ele me deu o fio, né, e eu fiz um nó de cirurgião lá e consegui ligar o vaso, também fiquei muito orgulhosa. A incisão é desse tamanhozinho, bem pequena, só o suficiente pra você tirar a tubo uterina, né, tirar um pedaço, fechar dos 2 lados, né, amarrar dos 2 lados e aí colocar pra dentro de novo e fechar. É muito rápido, gostei muito da experiência, fiquei muito surpresa
com a estrutura do hospital, porque é uma cidade de 7.000 habitantes aproximadamente. Então, a estrutura do hospital é muito boa, perto do que eu imaginava que seria. Inclusive, eu mostrei pra vocês uma ceninha lá da sala de cirurgia, só tem uma sala de cirurgia. Mas mesmo assim, eu achei toda a estrutura muito boa. E o almoço, gente do céu, aquilo foi um banquete. Vou colocar uma foto pra vocês do que foi o almoço. Eu fiquei, gente, eu tô no hospital público ou no restaurante, que foi maravilhoso. Comi pra caramba, tinha feito 3 cirurgias já antes do almoço. E tava varada de fome, comi muito, tava uma delícia. Qual a importância do almoço neste vlog? Comida, né, gente? Comida é muito importante. Inclusive, já estou querendo a minha vaga nesse hospital quando eu formar. Agora eu vou terminar de tomar a minha vitamina, descansar um pouco. Umas 6 horas eu vou pro hospital. Agora são 5h15. Estou com as minhas pernas quebradas porque não teve um intervalo. As cirurgias começaram, era 9 horas. E aí foi uma atrás da outra, só parou pro almoço. Foi assim, só sentar, comer, dar 5 minutinhos e voltar de novo. Então eu estou bem cansada. Se acontecer mais alguma coisa legal hoje, eu volto a gravar. Se não, amanhã ou depois a gente continua. Gente, naquele dia eu acabei ainda indo pro plantão na UPA com a Carol. Ela me mandou mensagem quando eu cheguei na academia, perguntando o que eu ia fazer, me chamando pra acompanhar ela. Eu acabei não gravando no plantão, porque tinha outros 5 acadêmicos com ela, de pessoas de variados períodos que, tipo, também acompanham. E aí tinham pessoas que eu não tinha realmente uma intimidade, e eu fico um pouco inibida de gravar na frente deles, porque eu já descobri muita gente que ficou falando coisas de mim pelas costas por conta de ter canal e tal. Uma vez eu vou falar sobre isso ainda, fazer um vídeo sobre essa parte. Mas eu prefiro não dar corda pra esse tipo de coisa acontecer. E aí eu só gravo na frente de pessoas que eu tenho intimidade ou quando eu tô sozinha. E eu acabei não ficando sozinha em nenhum momento no consultório, tava o tempo todo gente lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscrevam aqui no canal para mais vídeos como esse. Deem um like da formatura pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram pra acompanhar a minha rotina e ver um pouco mais desse meu dia a dia. É um pouco mais rápido, né? Porque às vezes eu demoro a postar aqui no YouTube. O próximo vídeo que vai sair é sobre a minha primeira semana de aula do 6º período. Então ativa o sininho da notificação pra vocês não perderem quando eu postar esse vídeo. Tchau!